Se você sente que está tentando melhorar a sua vida, buscando respostas, fazendo esforços sinceros para sair do lugar e, ainda assim, tudo parece andar devagar demais ou simplesmente não andar, existe uma forma mais precisa de olhar para isso. A maioria das pessoas interpreta a estagnação sempre da mesma maneira. Se nada mudou, então é porque ainda falta insistir mais, tentar mais, estudar mais, produzir mais, fazer mais alguma coisa. Esse raciocínio parece lógico à primeira vista, mas ele só funciona até certo ponto. Depois disso, ele começa a esconder o problema em vez de revelar. Porque existe um momento em que a dificuldade já não está na falta de movimento, mas no excesso do que continua ocupando espaço por dentro. Essa diferença é fundamental. Nem toda fase travada é consequência de pouca ação. Muitas vezes, ela é consequência de acúmulo. Acúmulo de padrões, de pensamentos repetidos, de reações que já se tornaram automáticas, de emoções que continuam se impondo à rotina sem que você perceba. E o mais importante aqui é que esse acúmulo não costuma chamar a atenção de forma óbvia. Ele não aparece como um evento isolado. Ele aparece como repetição. Você olha para a sua vida e sente que determinados temas sempre voltam, que certas sensações continuam presentes, que o mesmo desgaste aparece em contextos diferentes, que você até tenta mudar a direção, mas alguma coisa puxa de volta para um estado já conhecido. É como se a sua vida quisesse avançar, mas a sua base interna continuasse operando a partir da mesma configuração de antes. É por isso que nem sempre o problema está naquilo que você ainda não fez. Às vezes, o problema está naquilo que você continua carregando. E enquanto isso não é percebido com clareza, a tendência é insistir exatamente no movimento que já não resolve. A pessoa tenta compensar a falta de resultado com mais intensidade. Só que intensidade, sozinha, não corrige base. Se a estrutura interna continua igual, o esforço novo entra no sistema antigo e acaba sendo absorvido por ele. Por fora, parece que existe movimento. Por dentro, nada foi reorganizado. E quando a estrutura interna não muda, o resultado até pode oscilar por um momento, mas não se sustenta. Esse é o ponto que quase ninguém observa com profundidade, porque a maior parte dos conselhos que as pessoas recebem está focada no que fazer, e não no estado interno a partir do qual esse fazer acontece. Fala-se muito em meta, em ação, em disciplina, em mudança de atitude, em decisão, em coragem, em foco. Tudo isso tem valor, mas existe uma pergunta anterior a todas essas: a partir de que estado você está vivendo? Qual é a base que continua sendo reforçada todos os dias? O que, dentro de você, ainda está ativo, mesmo quando você diz que quer outra fase? Por quê? Se essa base continua presa ao mesmo padrão, tudo o que você tenta construir passa por ela. E isso faz com que a vida pareça pesada de um jeito muito específico. Não é ausência de esforço, é esforço acontecendo sobre uma estrutura que já está sobrecarregada. É justamente aqui que entra a ideia de limpeza, e eu sei que essa palavra pode soar vaga quando é usada de qualquer maneira, mas aqui ela não está sendo usada de forma vaga. Limpeza, neste contexto, não é só uma noção genérica de tirar energia ruim. Limpeza é interromper repetição. É reduzir excesso interno. É encerrar o que continua ocupando o espaço sem ter mais função. É parar de sustentar, todos os dias, aquilo que já não deveria conduzir a sua vida. Quando você entende limpeza dessa forma, ela deixa de parecer abstrata e começa a fazer muito mais sentido. Porque a questão já não é simplesmente querer uma realidade nova, mas criar espaço real para que essa realidade tenha onde se instalar. Isso muda toda a lógica. Em vez de começar pela ideia de atração, você começa pela ideia de liberação. Em vez de perguntar apenas o que eu quero trazer, você também pergunta o que ainda está ocupando o lugar do que eu quero viver. E essa pergunta é muito mais profunda do que parece, porque ela obriga você a reconhecer que, muitas vezes, a pessoa quer uma nova fase sem ter encerrado a anterior por dentro. Quer mais fluidez, mas continua internamente ligada ao mesmo desgaste. Quer abrir caminhos, mas continua emocionalmente vinculada aos mesmos estados. Quer viver leveza, mas continua acordando todos os dias no mesmo peso. Isso não é falta de merecimento. Isso é falta de espaço. É por isso que a lua minguante é tão importante dentro dessa conversa. E, ao mesmo tempo,
É por isso que ela costuma ser tão pouco compreendida. Muita gente fala de lua sempre a partir da lógica do crescimento, da manifestação, da expansão, do aumento. Mas um ciclo verdadeiro não é feito só de avanço. Ele também inclui redução, encerramento, liberação. E a lua minguante representa exatamente essa fase. Ela não é a etapa de acumular. Ela é a etapa de diminuir. Não é o movimento de puxar para dentro. É o movimento de retirar. E isso, em vez de ser algo negativo, é precisamente o que torna essa fase tão valiosa. Porque toda expansão saudável depende de alguma forma de esvaziamento anterior. Não existe construção estável quando a base continua saturada. Não existe leveza real quando o excesso ainda está sendo mantido. Não existe novo de verdade quando o antigo continua mandando. Então a lua minguante não vem como uma fase secundária. Ela vem como uma fase estratégica. Ela cria um momento em que o sistema está mais coerente com o movimento de remover. Isso não significa que tudo vai acontecer sozinho. Significa que existe um alinhamento maior entre o que precisa ser feito e o tempo em que isso está sendo feito. E esse ponto é importante, porque ele tira o processo da aleatoriedade. Em vez de fazer qualquer coisa em qualquer momento e esperar que funcione, você começa a respeitar a natureza do ciclo. Você entende que existem fases mais adequadas para determinados movimentos. Há momentos que favorecem abertura, e há momentos que favorecem encerramento. Quando você age de acordo com essa lógica, o processo ganha coerência. E quando o processo ganha coerência, ele deixa de depender só de força bruta. Mas existe um risco aqui: transformar isso em mera informação. Porque saber que a lua minguante é uma fase de limpeza não basta. Entender o conceito não muda a vida de ninguém se esse conceito não se converte em prática. E é aqui que a maioria tropeça. Não por má vontade, mas porque faz tudo de forma muito solta. Tem um momento de percepção, faz alguma coisa pontual, sente que aquilo fez sentido, mas não cria estrutura suficiente para que o processo continue depois. O impulso passa, a rotina volta a dominar, o automático reaparece, e o padrão antigo retoma o comando. Por isso, o verdadeiro ponto de virada não está em ter uma boa ideia. Está em ter uma execução sustentada. E essa execução precisa ser simples o bastante para caber na vida real, mas consistente o bastante para alterar o padrão. É aí que entra a repetição. Um padrão não perde força porque você o reconheceu uma vez. Ele perde força quando deixa de ser reforçado diariamente e começa a ser substituído por outra direção, também diária. Isso é o que realmente muda a configuração interna. E a repetição aqui não deve ser entendida como algo mecânico no pior sentido. Ela deve ser entendida como estabilidade, como continuidade, como a capacidade de manter a mesma direção por tempo suficiente para que ela comece a reorganizar o que antes estava disperso ou sobrecarregado. O erro de muita gente é esperar que uma ação isolada resolva algo que vem sendo repetido há meses ou anos. Só que a mente, o corpo e a energia obedecem muito mais à constância do que ao gesto pontual. Um momento forte pode te impactar, mas é a repetição que reconfigura. É exatamente por isso que a água entra com tanta força dentro desse processo. Não como enfeite, não como algo colocado ali só para parecer ritualístico, mas como parte de uma lógica muito concreta dentro da prática. O corpo é majoritariamente composto por água, e isso faz com que a água deixe de ser apenas um detalhe. Ela se torna meio. Ela se torna parte da continuidade. Quando você associa intenção, direção e repetição a algo que percorre o corpo diariamente, isso deixa de ser uma ideia bonita e começa a ganhar consistência na rotina. Mas é importante dizer com clareza, não é a água sozinha que muda alguma coisa. Não é o copo de água por si só. Não é a frase por si só. Não é um gesto isolado. O que muda o processo é a combinação. É a continuidade. É o fato de existir uma mesma direção sendo reforçada em momentos específicos, dentro de um ciclo coerente. A água participa como veículo dessa repetição. E, quando você entende isso, a prática deixa de ser aleatória. Ela começa a ter lógica. Essa lógica começa logo no início do dia. E esse talvez seja um dos pontos mais decisivos de todos. Porque o momento em que você acorda é muito mais importante do que parece. A maioria das pessoas trata o despertar como algo neutro, como se o dia começasse só quando ela levanta,
Mas não é assim que acontece. O dia começa no instante em que a consciência volta e, junto com ela, volta também o padrão. Antes de qualquer escolha consciente, a pessoa já retomou o mesmo clima interno do dia anterior. As mesmas preocupações, a mesma leitura da vida, o mesmo peso, o mesmo cansaço emocional, o mesmo tipo de narrativa. Esse retorno é muito rápido e exatamente por isso passa despercebido. Só que ele importa demais. Por quê? Se esse momento inicial não é interrompido, o restante do dia se organiza a partir dele. O padrão antigo ganha as primeiras horas sem oposição. E, quando isso acontece todos os dias, você reforça diariamente aquilo que diz querer mudar. É por isso que tanta gente tenta reorganizar a própria vida mais tarde, quando o automático já dominou o terreno. Interromper esse começo muda muita coisa. Não porque isso, sozinho, resolva tudo, mas porque muda a direção do dia logo no início. Você deixa de entregar as primeiras camadas da sua energia ao velho padrão e começa a criar outro eixo. Esse eixo, depois, precisa ser reforçado. E aí entra a água, entra o banho, entram os retornos conscientes ao mesmo comando. Tudo isso cria continuidade. Tudo isso sustenta o processo. E é aí que a prática deixa de depender de um estado emocional específico. Ela passa a existir como estrutura. Você não precisa acordar inspirada. Não precisa estar sentindo forte. Não precisa depender de um pico de motivação. Você precisa apenas seguir a sequência. E isso é muito mais poderoso do que parece, porque a maioria das pessoas subestima o poder de uma estrutura simples, mas sustentada. Só que é justamente essa estrutura que impede o retorno automático ao velho padrão. Esse é o coração do protocolo lunar. Ele não foi pensado como uma coleção solta de ideias bonitas. Ele foi pensado como organização. Como uma maneira de tirar a limpeza do campo da improvisação e colocá-la no campo da execução. Ele pega algo que poderia ficar vago e transforma em processo. E quando existe processo, existe possibilidade real de consistência. A diferença entre fazer algo de vez em quando e seguir um processo é enorme. Quando você faz algo pontual, o resultado depende muito do seu estado do dia. Quando você segue uma estrutura, o processo continua mesmo quando o dia não está leve, mesmo quando a cabeça está cheia, mesmo quando a vontade oscila. E isso protege a prática. Faz com que ela não dependa tanto do humor, mas da decisão de seguir o que já está organizado. É por isso que o protocolo lunar não começa em qualquer momento. Ele começa na lua minguante. Porque essa não é uma escolha estética. É uma escolha de coerência. Se a proposta é limpeza, a entrada no processo precisa acontecer no ciclo que favorece limpeza. Isso dá direção, dá consistência, dá força. E também explica por que as inscrições encerram antes. Não se trata de urgência artificial. Trata-se de respeitar o ponto de partida do próprio processo. Se você entra depois, perde exatamente o início do ciclo que sustenta a proposta. Então há um momento certo para começar. E começar no momento certo não é detalhe. É parte da força do próprio método. Se você quer aplicar isso da forma correta, com estrutura, continuidade e dentro do ciclo adequado, eu organizei tudo dentro do protocolo lunar. O link está na descrição para você acessar e entrar no próximo ciclo. E, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais travou você até hoje, porque quando você nomeia o padrão, ele já começa a perder a invisibilidade que mantinha a força dele.